Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Quero pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo. Pai, apresentamos o nosso dia, a nossa casa, a nossa vida diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa semana, Pai, do Teu filho, da Tua filha, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1 diz assim: Então, Josafá, tinha então Josafá riquezas e honra em abundância e fez aliança com Acabe. Então ele fez aliança, o rei Josafá fez aliança com Acabe para fazer guerra contra a Síria. Então veja, muitas das vezes você fazer uma aliança por causa de bens materiais, riquezas, ela pode te dar uma falência espiritual. Nem sempre aquilo que te traz benefício financeiro, ele pode te trazer um bom retorno, porque às vezes você pode pensar que está ganhando, mas você está perdendo a tua alma. Olha que a cilada que o rei Josafá, ele armou para ele mesmo, quando ele fez aliança. Tinha então Josafá riquezas e honra em abundância e fez aliança com Acabe. Por que ele fez aliança com Acabe? Porque ele queria ali que crescesse cada vez mais as suas riquezas. Ele pensou, vou estar em paz, E ali introduziu-se o fermento, do inimigo, o mal no meio dele. E depois de alguns anos, ele desceu a Acabe em Samaria, e por isso matou Acabe muitas ovelhas e bois para ele, e para o povo que com ele vinha. E lhe persuadiram que fosse com ele a Ramote e Gileade. Veja, primeiro ali ele fez uma aliança, depois ele foi lá, apresentou um banquete, para o rei Josafá, e então ele foi bem hospitaleiro. E o inimigo da nossa alma, ele tem, ele é astuto, ele tem cuidado, ele não tem pressa. Ele não tem pressa para executar o que ele deseja. Ele vai devagar comendo pelas beiradas, ele vai devagar te oferecendo coisas, ele vai devagar planejando ali, os projetos de destruição contra mim e contra a tua vida. Ele vai devagar para olhar aonde nós temos muros baixos. E ele então fez esse banquete para o rei Josafá, E disse Acabe, depois que deixou o rei Josafá ali, bem confortável, então, disse Acabe, rei de Israel, ele era o rei de Israel, e a Josafá, rei de Judá. Então, primeiro ele deixou ele bem confortável, alimentou bem ele, ali fez uma grande festa para então deixar ele de uma maneira que ele não poderia retroceder. Nós temos que tomar cuidado com as alianças que nós fazemos, porque depois não tem como nós nos desligarmos, nós não sairmos, não voltarmos mais, retroceder. Virás tu a Ramate e a Gileade? E ele respondeu, como és tu, também serei eu. Veja, agora Josafá não era mais segundo o coração de Deus, ele não estava mais falando, olha, eu temo a Deus, vou perguntar ao Senhor, mas ele falou assim, como tu és, eu serei, E como o seu povo, assim também o meu povo. Então agora eles tinham se colocado na mão de Acabe, um rei malvado, iremos contigo à guerra. Ele não foi primeiro, Josafá ali, ele falou assim, e se entregou, ele foi meio inconsequente naquela hora, Ele deveria ter agido de uma forma, não, primeiramente vamos buscar a Deus. E disse mais Josafá, o rei de Israel, rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que ele sabia que não poderia retroceder, ele não pôde se impor dizendo, não, primeiro vamos buscar a Deus. Ele primeiro disse, olha, conforme você quer, vai ser, Assim como tu és, eu sou. Assim como você agir, eu vou agir. Mas depois ele colocou Deus em segundo plano. Que nós venhamos tomar cuidado, E disse mais Josafá, o rei de Israel, rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Então,
ele disse ali, olha, nós temos que consultar. E então o rei de Israel, Acabe, né, ajuntou 400 profetas, né, os falsos profetas. Ele disse, iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou estaremos eu quieto? E eles disseram, sobe que Deus os entregará na mão do rei. Então veja, quantas das vezes o homem está assim, ele que está buscando aquele que vai profetizar para a vida dele coisas que vai acariciar o seu ego, que vai dizer, olha, pode ir, esteja em paz, né? Deus é contigo. Você está aí no erro, no pecado, você não tem ido buscar em Deus, mas Deus está com você e nós temos que tomar cuidado. E olha só, mas Josafá disse, há ainda aqui algum profeta do Senhor para que por ele consultemos? Então ele percebeu, Josafá sabia, né, que aquelas profecias ali não estavam soando bem, aquelas profecias ali não estavam, né, infelizmente, não estava a favor, não estava correto. Ele sabia no íntimo dele, mas ele não queria confrontar o rei Acabe, porque ele tinha uma aliança. Ele tinha feito uma aliança e ele disse, ó, onde você for eu vou. Ele falou com a boca dele, né? E agora ele quis por Deus, porque ele temia Deus. E o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem pelo qual podemos perguntar ao Senhor, mas eu o aborreço, eu não gosto, né? Eu não gosto dele, porque nunca me profetiza coisa boa, a não ser sempre o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E Josafá disse, não fale assim, ó rei, não fale assim, ó rei, né? Não fale assim de um servo do Senhor, não fale assim de um profeta do Senhor, né? Não fale que você está aborrecido. E quantos ficam aborrecidos, né? Quando escuta, porque a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela não vai nos deixar em um lugar de conforto, ela vai nos confrontar para cada dia sermos melhores. E muitas das vezes, quando a palavra nos confronta, nós ficamos ali um pouco de beicinho, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai moldar o nosso caráter, ele vai nos incomodar, ele vai mostrar. E muitas das vezes a pessoa fica com raiva daquele que está levando a palavra, daquele que está profetizando da parte do Senhor. E nós temos que entender que muitas das vezes é aquilo que está agindo dentro de nós, o nosso ego, o nosso orgulho, às vezes ali um mal querendo se alastrar, que está, né, de mal com aquele que está trazendo a mensagem de Deus, que está ali contra aquele que está trazendo a mensagem de Deus. Então a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Então o rei de Israel chamou um oficial, ele disse, faça vir depressa Micaias, filho de Imlá. E nós vamos ver o desfecho que ele não profetizou como o rei queria. Ele falou, olha, não vá, né? Ali, quando ele disse assim, ó, vê se profetize algo bom para mim, né? Então, ele vai dizer, olha, no verso 13, Micaias diz assim ao rei Acabe. E disse Micaias, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. E veio ao rei. E o rei lhe disse, Micaias, iremos guerrear contra Ramate e Gileade, ou estaremos eu quieto? E ele respondeu, subam e seremos prósperos, pois serão entregues em vossas mãos. Então, Micaias, ele começa a responder ali, né, ao rei, da forma que ele queria, de uma forma sarcástica, dizendo, olha, você não quer ouvir isso? Então, é isso que eu tô te falando, mas olha o que Deus continuou a dizer. E o rei lhe disse, até quantas vezes conjurarei pelo nome do Senhor que não me fales a não ser a verdade. Então, ele na verdade sabia, olha, você está falando isso para me agradar, né? Tá tirando sarro de mim. E então, ele disse, vi a todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, volte-se cada um à sua casa. Então a palavra ali estava dizendo, olha, não ouçam as instruções do rei Acabe, né? O povo estava ali sem pastor, o povo estava ali abandonado. E o rei de Israel disse a Josafá, não te havia dito eu que não profetizaria bem, porém sempre o mal, né? Então, ele sempre profetiza o que é mal. Então ali
ele estava indignado com aquele servo do Senhor, com Micaias, porque Micaias só levava a verdade. E aquilo incomodava ao rei Acabe, porque ele não queria se achegar a Deus, se consertar ao Senhor, mas ele queria ouvir aquilo que era agradável aos olhos dele. E ainda disse ele: ouçam, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército dos céus estavam em pé, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramate de Gileade? E alguns diziam de uma maneira, outro dizia de outra maneira. E então saiu um espírito ali, né, que ficou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: de que maneira? Então um espírito ali, né, nós vamos ver que não é um espírito bom, que ele foi e disse, né, ali, que ele iria induzir. Deus ia permitir o mal agir, porque Acabe estava cheio dele. E ele disse: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o induzirá e também prevalecerá. Sai e faça assim. Então Deus permitiu o espírito de engano na boca dos falsos profetas para induzir Acabe a cair na mão do inimigo. Assim conforme está o coração do homem, Deus vai permitir. Aonde você tem posto o teu coração, Deus vai permitir ali você ser enganado por aquilo que você tanto quer. Então, que nós venhamos voltar à palavra de Deus, que é verdadeira, pura, eficaz, que livra, cura, liberta e transforma. E eis que agora pôs o Senhor um espírito de mentira na boca desses profetas, mas o Senhor decretou o mal a respeito de ti. Então veja, ele estava deixando bem claro a Acabe: não vá, não suba. Deus, ele declarou um mal contra você, porque você está rejeitando a palavra que vem de Deus. Você está ficando com o que é mentira. E Deus está pedindo conserto, Deus está pedindo que vocês obedeçam. Deus está pedindo para que vocês não subam a guerra. Vocês querem guerrear, né? E nós vamos ver, então, que Acabe foi muito esperto. Aonde, quando ele vê que ele vai à frente de batalha, que ele desobedeceu a Deus, ele pegou e fez o quê? Ele pediu para que Josafá vestisse as vestes reais e ele se vestiu como um soldado qualquer, porque ele sabia que o rei da Síria iria matar o rei, aquele que estava ali vestido, né, com as vestes reais. E ele foi tão... Olha a importância da gente não fazer alianças com o inimigo, porque na hora que começar a dar problema, o lado mais fraco vai ser você, né? Porque você ficou vulnerável. E ali, o que Acabe fez? Ele colocou Josafá na linha de frente. Ele colocou Josafá como um rei e ele se disfarçou. Porque antes, né, ele pensou que Josafá ali fosse morto, problema, né? Não tem problema nenhum, ele não foi amigo. Então, nós temos que tomar cuidado com as falsas amizades, aquele que coloca os banquetes para nós, com uma intenção de nos derrubar, com uma intenção que nos coloca numa linha de frente na hora do problema, mas ele cai fora, que ele não vai guerrear junto com a gente, que ele não vai ter as mesmas intenções, não tem os mesmos pensamentos que nós. Então, nós temos que tomar cuidado, né? No verso 28, nós vamos ver ainda de 2 Crônicas, capítulo 18, que diz assim: subiu, pois, o rei de Israel, né, Acabe, e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei para entrar na batalha, mas tu vestes as tuas vestes reais. E se disfarçou o rei de Israel e entrou na batalha. Então, agora ele queria o quê? Eu vou me proteger, mas você continua, você leva aí, vai arcar com a consequência. Não importa se a tua vida vai se perder. Não importa o que vai acontecer com você. Eu vou me safar, né? Mas aí nós vamos lendo a história e nós vamos ver que quando eles foram ali, né, todos pegos, né, quando eles se viram ali rodeados pelo inimigo, pelos assírios, Josafá clamou ao Senhor, ele pediu ajuda ao Senhor. Quando ele viu que eles estavam ali todos cercados, ele pediu socorro ao Senhor.
Então, quando a peleja começou a ir, né, e eles viram Josafá vestido de vestes reais, ele clamou ao Senhor pedindo socorro. E Deus, né, afastou o inimigo, protegeu Josafá, porque ele clamou ao Senhor. Ainda Deus teve misericórdia desse rei. Mas Acabe, mesmo lá vestido de soldado, ele foi ferido, porque com Deus não se brinca. Com Deus não tem como nós retrocedermos, né? Ali ou você está com Deus ou você não está com Deus. E Acabe quis dar um jeitinho. E então ele foi atingido por uma flecha e ele ali morreu. Ele então perdeu a sua vida. Aleluia! Então, Acabe, ele procurou de todas as maneiras fazer da sua forma na força do teu braço, mas não teve como fugir do juízo de Deus, né? Ó, e diz no verso 34, e aumentou a batalha aquele dia, porém esteve o rei de Israel em pé no carro em frente aos sírios até a tarde, mas o tempo do pôr do sol morreu. Então ele já estava ferido, ele foi atingido ali, né? Ele foi o rei de Israel, ele foi ferido por uma flecha entre as juntas ali das suas armaduras, né? Das suas vestes que protegia. Ele foi ferido. Uma flecha, né? O que nós podemos entender é que Deus, ele vai cumprir o que ele tem falado. E ele tem pedido conserto para o povo de Deus. Ele tem pedido para nós não fazermos aliança com o mundo. Ele tem pedido para nós não sentarmos em mesas que não agradam ao Senhor. Para nós não nos deliciarmos com banquetes que o inimigo tem oferecido. Porque o inimigo vai chegar diante de nós oferecendo coisas boas. Veja, a riqueza na mão de Josafá, ela deixou ele louco. Ele ficou como um nécio. Ele ficou querendo cada vez mais aumentar a sua riqueza e por pouco ele não perdeu a sua vida. Então, nem sempre a abundância, a riqueza é sinal de prosperidade, mas ela pode nos afastar, ela pode ser um sinal de morte espiritual. Mas por amor e misericórdia, esse rei, ele clamou a Deus no momento da guerra. Ele clamou àquele que podia socorrer ele e Deus o livrou da morte. Mas nós não precisamos passar por toda essa tribulação que esse rei passou. De engano, Deus está nos alertando hoje. Cuidado com as alianças. Cuidado com aquilo que você olha e pensa que é vantagem, mas esteja entregue na mão do seu Senhor. Esteja entregue na mão daquele que te criou. Mesmo que a palavra seja dura, permaneça na presença do Senhor. Mesmo que a palavra seja conserto, não vá. Às vezes seus olhos estão dizendo, eu quero aquilo. E Deus está dizendo, não, não é para você. Aceite a palavra do Senhor. Se Deus diz, não dê um passo, não dê. Fique na onde Deus tem pedido para você ficar. Fique na onde o Senhor tem te posto. Não faça alianças. Não faça alianças com aquilo que Deus não tem abençoado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Acabe foi um louco. Ele queria que profetizassem aquilo que estava no coração dele, mas Deus estava pedindo conserto. Não vá, obedeça, permaneça onde vocês estão. Não entre nessa peleja. Mas ele não ouviu a voz do Senhor. Ele queria ficar com as vozes, né, ali do inimigo. E hoje, na atualidade, nós vemos que continuamente nós temos ouvido profecias que agradam o coração do homem, mas não tem agradado o coração de Deus. Deus, ele é perfeito, ele é agradável, ele é santo. Ele não vai compactuar com o mal. Ele não vai passar a mão no pecado. O nosso Deus, ele é santo e ele pede para nós a santidade. Em nome de Jesus, amém? Então, que você fique atento com as alianças que você está prestes a fazer, porque Josafá, ele fez aliança, ele sentou em mesas que não era para ele sentar. Ele ali, por essa aliança, ele quase pagou com sua própria vida, mas ele pediu a misericórdia de Deus e Deus teve misericórdia dele. Então que você venha entender, né, que
temos que estar segundo a vontade de Deus e não a nossa. Em nome de Jesus, amém? Não faça alianças com o inimigo, é o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu não sei qual é o banquete que o inimigo vai oferecer essa semana para te chamar, mas Deus está te dizendo, cuidado, porque na hora que a guerra começar, a hora que vier a dificuldade, é você que o inimigo vai pôr à frente. É você que ele vai expor. É você que ele vai tentar destruir. Primeiro ele vai te trazer ali, né, conforto, te deixar confortável, pensando que você está bem. Mas depois ele vai te colocar na frente da batalha para tentar se livrar. Josafá, ele teve a misericórdia de Deus. Mas o que pode garantir que eu e você vamos ter também? Porque Deus está nos alertando. E que você possa entender que Deus, ele ama, ele não quer que nós venhamos passar por processos difíceis. Deus não quer que você venha passar por processos de dificuldade. Ele quer que você repense. Então, cuidado com as ofertas, com as alianças, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com a palavra, não segundo o teu coração, mas aquilo que vem do alto céu para a tua vida, no nome de Jesus, amém? Então, não fique com aqueles que só profetizam aquilo que seu coração quer ouvir, mas esteja atento para ver aquilo que é de Deus, ele vai queimar no teu coração, aquilo que for de Deus, ele vai te confrontar por um momento, mas logo você vai entender que é pro teu bem, que é pra tua salvação, que é para você crescer no reino, que é para você não perder aquilo que Deus tem guardado para tua vida. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Não sente na mesa do inimigo, não faça aliança com o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.